E atenção, durante 27 anos o repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo. Entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941, durante os seus primeiros 4 anos de vida, o repórter Esso foi sempre o primeiro a dar as últimas da Segunda Grande Guerra Mundial. Assim, nesta sua última edição radiofônica, pode o seu repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. Autêntico recorde de manutenção no ar de um programa noticioso. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1944, os aliados abrem a segunda frente e desembarcam nas praias da Normandia. 1945, o repórter Esso começa a transmitir notícias brasileiras e anuncia a deposição de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. O repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. O choro do jornalista Roberto Figueiredo na última edição do Repórter Esso, em 1968, mostra o quanto as mudanças na imprensa podem influenciar na vida dos jornalistas. Quando o profissional se acostuma com uma rotina de trabalho, principalmente em tempos de transformações tecnológicas tão radicais, o fim de algo considerado insubstituível pode mesmo assustar. Em São João da Boa Vista, a modernização da imprensa também mexeu com a vida de profissionais respeitados. José Francisco Dougo Martins, editor-chefe da Rádio Jovem Pan local, acompanhou uma transição bastante significativa nas últimas 3 décadas. Eu acho que é mais do que óbvio, né? Que a principal mudança nesse ramo nosso aqui foi realmente a tecnologia em si, em todos os seus aspectos, né? Tanto na parte de áudio quanto de vídeo. Na parte de vídeo, por exemplo, antigamente, foi no meu caso, né? No caso quando eu cursei a faculdade, na aula de fotografia, a gente tinha que, era máquina antiga mesmo, de rolo de filme, a gente batia foto e depois tinha que ir lá no laboratório revelar a fotografia. Então era esse a nossa aula de fotografia, a gente pegava a máquina em grupo e tal, saía lá pelo campus da PUC batendo fotografia, criava alguma coisa lá, depois ia pro laboratório fazer aquela revelação antiga mesmo, de revelar e depois colocar naquele recipiente com um líquido lá, com um líquido químico para revelar e tal. Então demorava muito, né? Demorava demais, você tinha aí um processo de revelação, até secar a foto, para depois colocar no jornal e tal. Então, isso aí acabou. Hoje você tem a máquina digital, você tem a foto pronta para ser impressa ou no jornal ou ser colocada no site, né? Principalmente no site. Entre os impressos, o jornal O Município é um dos mais antigos do país. Joaquim Cândido de Oliveira Neto, atual diretor da publicação, não acredita que as folhas serão substituídas por outro tipo de veículo. Quando surgiu o jornal, em 1906, não havia nem a rádio, né? Quando surgiram as estações de rádio, o vaticínio é que a imprensa escrita ia desaparecer rapidamente. Não foi o que aconteceu, né? Depois, com o advento da televisão, esta ideia voltou a circular. O jornal impresso vai morrer. Também não aconteceu esta morte anunciada. E agora, com os novos recursos de internet, este mesmo prognóstico, né, vem sendo repetido. Mas eu acredito que o jornal escrito ainda tem uma longa vida, sabe? Todos gostam de pegar nas mãos aquela folha de papel, guardar o que interessa, né? E mesmo quando ele serve para outras finalidades, como, por exemplo, embrulhar um pedaço de carne no açougue, ele está sobrevivendo. Quando ele forra uma prateleira, também ele está sobrevivendo. Interessante, eu lembro na minha casa aqui, na Sóforo de Andrade, quando foi se fazer uma reforma no banheiro, tirou o azulejo que cobria a parede e lá havia guardado um exemplar do jornal de 1935,
Isso é interessante, né? As diversas formas pelas quais o jornal sobrevive. É interessante. José Francisco Dogo Martins também relembra a dependência que o rádio tinha dos jornais impressos e os antigos hábitos das emissoras. Quando eu entrei na Rádio Mirante, ainda era o sistema antigo, era máquina de escrever, folha de papel. Folha de papel continua até hoje, né? Mas a grande diferença era a máquina de escrever, uma máquina até antiga que tinha na redação da Rádio Mirante que a gente usava para redigir o jornal. E era o famoso Gillette Press, né? As notícias que o jornal era dividido em 3 blocos, bloco nacional, bloco internacional e o bloco local. E os blocos nacional e internacional a gente pegava a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. Me lembro até hoje que quando eu subia para a Rádio Mirante, inclusive eu compartilhava uma carona com o João Fernando, que na época trabalhava na Mirante, a gente passava na Letra Viva, que tinha uma parceria com a rádio, a gente pegava os 2 jornais para poder colher notícias e fazer o jornal e fazer os blocos de notícias que iam ao ar ao longo do dia. Naquela época não tinha muito notícia local, a gente fazia mais notícias nacional e internacional. Esse costume de fazer mais notícia local é uma coisa um pouco mais nova. Tinha também, em quase todas, para não dizer em todas as emissoras de AM, às 18 horas, a hora da Ave Maria. Então parava ali 5, 10 minutinhos, tinha aquela música tradicional, as Ave Marias, né, clássicas aí, de Gounod e tal. O pessoal usava e tinha um locutor que fazia uma oração bela. E nós tivemos um exemplo aqui mais recente, né, coisa da década de 90 aí na Rádio Mirante. Inclusive eu fui um dos autores da incursão dessa Ave Maria na Rádio Mirante. Ela ficou por um bom tempo aí no ar, às 6 horas da tarde. Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre o Brasil.